Beleza. Por que eu quis trazer esse livro dentro da mentoria? Para mim, gente, esse livro ele foi uma grande virada de chave. E por que ele foi uma grande virada de chave? Porque ele fala sobre mentalidade. E não tem estratégia que sobreviva a uma mentalidade que não acha que possa fazer aquilo que a gente se propõe. Então a gente brinca, às vezes as pessoas têm preconceito com coach. Esse livro é meio coach, mas ele é um livro sensacional e um livro incrível. Eu já li ele 4 vezes, porque eu acho ele sensacional. E a primeira vez que eu li foi em 2020, ele foi um dos primeiros livros que eu li sobre mentalidade, sobre essas questões mais profundas. E eu vi, assim, na época, eu fiquei obcecada. Ele tem lá os códigos da riqueza. E eu escrevi os 17 princípios. Eu colei no guarda-roupa e eu lia todos os dias, todos os dias. E eu levo isso tão a sério que tem uma frase que eu coloquei no meu celular e eu falo ela todos os dias. Eu coloquei ela aqui, ó, bem na frente do meu celular e eu falo todos os dias de tão a sério que eu levo isso. Por quê? Se a gente acredita que pode, a gente pode. E se a gente acredita que não pode, a gente não pode. Então, por isso que eu trouxe esse livro. Quem não leu, não perca essa oportunidade de ler esse livro, porque ele é genial. Ele vai mexer internamente com vocês e ele vai fazer um estrago e ele vai fazer coisas boas. Primeiro ele vai mexer com você para fazer um estrago, depois ele vai fazer uma coisa maravilhosa. E é muito legal para a gente ver como que isso realmente afeta as pessoas. Porque, por exemplo, eu li o livro e quando eu li pela segunda vez, eu dei o meu livro para o meu irmão. E a gente foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, vivendo no mesmo contexto, e você vê que nós somos totalmente diferentes e a gente tem modelos de negócios diferentes. E isso é muito interessante de ver e a gente vê como que influencia, como que a criação que a gente tem influencia, como que o modelo que os nossos pais influencia. Hoje mesmo, eu tive terapia. E eu estava com uma questão que estava me incomodando muito na terapia, e eu estava conversando com a minha terapeuta, e eu virei para ela e falei assim, nossa, eu estou tendo o mesmo comportamento de escassez do meu pai. Eu sempre xingo o meu pai, mas eu estou fazendo igual. E ela riu, e ela falou, a gente tem esse resquício mesmo. Então é impossível a gente ser criado por 2 seres humanos ou um ser humano, e no final das contas a gente ser completamente diferente. Ou a gente vai ser igual, ou a gente vai ser completamente o oposto. Mas, de alguma forma, na verdade, eu queria dizer que é impossível a gente não ser influenciado. Então, ou a gente vai ser totalmente igual, ou a gente vai ser completamente o oposto. Completamente o oposto. Então, dentro da minha criação, eu fui completamente o oposto. E até eu entender isso, o primeiro 1 milhão que eu faturei, eu gastei ele na mesma velocidade que ele veio. Então, do mesmo jeito que eu enfiei 1 milhão no meu bolso, eu gastei esse 1 milhão. E me perguntam onde que ele foi. Eu não sei. E isso tem a ver com um dos princípios que o livro fala, que é a capacidade da gente não conseguir segurar a riqueza, porque aquilo ali mexe tão profundamente com a gente que a gente não consegue segurar. Então, meu primeiro 1 milhão, ele foi pelo ralo, simplesmente porque eu não sabia lidar com dinheiro. E eu tinha uma necessidade de acabar com ele. Eu queria acabar com ele. Eu lembro que eu fazia terapia na época, minha terapeuta falou comigo, você vai pedir para alguém cuidar do seu dinheiro. Porque senão depois você não vai ter R$ 1 mesmo. E isso mexe assim muito, 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 muito com a gente. E foi assim, um negócio que eu não entendi, sabe? Eu não entendi. É exatamente isso. Ele chega, mas ele não fica. Então, a frase que eu coloquei aqui, por exemplo, no meu celular, é uma frase que ela chama: o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidades cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu sou milionária. E hoje, coincidentemente, o Murilo me mostrou, uma amiga nossa tem um quadro com essa frase. E eu comprei o quadro hoje, ele vai chegar na sexta-feira, depois eu vou mandar no grupo para vocês, vocês vão lembrar sobre o que é que eu estou falando. É essa exata frase para eu repetir todos os dias, para eu saber que eu sou capaz de gerar, eu sou capaz de segurar e eu sou capaz de enriquecer, porque eu não sabia segurar. Não sabia, eu olhava assim e falava, uma vitrine, bora gastar dinheiro. Por quê? Porque o meu modelo de negócio ele precisava gastar. Porque como eu fui criada num contexto que segurava demais, quando eu tive o meu dinheiro, eu endoidei. Eu falei, quê?
bora ser feliz e gastar isso tudo. Depois eu entendi que não era. Então, hoje eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo guardar meu dinheiro, eu consigo aproveitar o meu dinheiro. E é engraçado que eu tenho um amigo que ele vira para mim e fala assim, você gasta dinheiro demais. Eu falo, você é escasso, não gasta R$ 1. Tipo, então você vê duas pessoas falando. Só que o que eu falo com ele é, eu já entendi, eu posso tranquilamente gastar o meu dinheiro, a quantidade que eu quiser, porque eu sei que eu tenho a minha parte, que eu guardo, que eu junto, que está construindo a minha riqueza. Beleza? Dito isso, então, eu vou trazer aqui alguns insights da primeira parte que eu vi do livro, que para mim são sensacionais. E a primeira delas é, qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? E para mim, gente, isso aqui é o ponto 1 de qualquer sucesso na vida, que é a gente não ser controlado pelas nossas emoções. É a gente fazer o que precisa fazer, independente de qualquer coisa. Teve um dia que eu vi um vídeo, eu vou mostrar lá, eu vou mandar ele para vocês lá no grupo depois para vocês entenderem, e é um cara que ele fala sobre as emoções. Ele fala assim, não importa qual é a sua emoção, você fez um compromisso, você tem que fazer aquilo ali, então você vai fazer independente de qualquer coisa. Então, eu escrevo a minha rotina, e ela acontece independente de qualquer coisa, porque eu escrevi e eu me comprometi. E isso aqui é uma coisa que eu sempre tive, e isso é mais uma coisa que eu tratei na terapia, tá, gente? Porque eu tenho uma capacidade enorme, enorme, de olhar um problema, guardar ele na caixa, passar por cima dele e falar, não vou lidar com você agora. Então, isso é a minha capacidade de agir, apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto. Depois eu vi que isso estava me fazendo mal, da forma que eu fazia, porque eu era muito a ferro e fogo. Eu não olhava para aquilo ali depois. Eu não sentia e ponto. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, a minha guerra com ela, e foi com o tempo com a minha terapeuta, era sente. Eu preciso que você sinta, para você evoluir de agora para frente, porque eu não conseguia sentir. Não adiantava, eu não sentia. Então, assim, o pau estava quebrando, as coisas acontecendo, e eu olhava para aquilo e falava, não me importa, eu não posso sentir. E ela fala que para eu chegar onde eu cheguei, eu não podia lidar com emoções. Então, é muito louco, né? Ela fala que eu entrei num trem-bala aos 5 anos de idade e que eu nunca mais desci desse trem-bala. Então, assim, eu não podia ter nenhuma distração. Então, eu namorei pessoas que eram muito menos envolvidas emocionalmente do que eu. Eu nunca olhei para nenhuma questão emocional. Eu não sei lidar com questões emocionais até um dia que eu fiz uma boneca sem mão. O dia que eu fiz uma boneca sem mão na terapia, ela mandou desenhar. E a minha boneca tinha absolutamente tudo, menos as mãos. E ela falou comigo, isso, Jéssica, é porque você tem dificuldade com sentimento. Eu sou extremamente racional, gente. Se eu precisar lidar com qualquer coisa no âmbito racional, eu sou perfeita sem defeitos. Coloca isso aqui de emoção. Não consigo lidar. E é por isso que eu passo por cima da emoção. Então, isso aqui, a capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, incômodo, desconforto, isso aqui, para mim, eu tiro de letra. Eu sempre fui assim, e isso me ajuda muito até certo ponto e me atrapalha até certo ponto. Então, o equilíbrio entre isso aqui é muito bom. Só que você ter essa capacidade de agir, independente de qualquer emoção na vida, isso é um fator decisivo para o sucesso. Então, você consegue ir em frente, mesmo quando você não está disposta a ir, porque eu faço mesmo quando eu não quero. Eu faço mesmo quando eu não estou com vontade. Eu faço independente de. Eu faço se eu levantei com dor na barriga, se eu estou passando mal, se eu não estou. Não importa. Eu sempre vou fazer. Porque é independente de. E se eu não cumpro os meus compromissos, eu sinto até dor no estômago. Eu sou muito a ferro e fogo com isso. Assim como eu sou a ferro e fogo com isso, em relação às coisas que eu tenho de atitude, com as minhas coisas, com as coisas que eu comprometo com as pessoas, eu também espero isso. Então, check nisso aqui. Qual que é a sua capacidade de agir, apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando você não está disposta a fazer? Segunda coisa, o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. E olha para vocês verem na prática. Quando vocês querem muito alguma coisa, quando vocês acreditam que vocês querem aquilo ali, vocês já perceberam que aquilo acontece?
Agora, um outro exemplo. Vocês já estavam numa grande negociação, estavam fechando um grande contrato, vocês estavam fazendo uma grande coisa. E no meio disso, lá no fundo, você olhou para aquilo e falou: esse cliente não vai fechar comigo, e no final ele não fechou com você. Isso é mais sobre o seu interno do que necessariamente sobre o cliente, porque o nosso pensamento e o sentimento, ele gera as coisas na nossa vida. Ele vai gerar, ele fala que sentimentos levam a ações, e isso é assim, ó, perfeito sem defeitos, que gera resultados. A maioria das pessoas, aí isso aqui é a hora que a gente está falando, a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. E, sobretudo, por causa disso que eles não enriquecem. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Isso da capacidade de ganhar e ir embora, que era o que a gente estava falando, e isso às vezes acontece por quê? Às vezes a gente tem crenças de casa, às vezes a gente acha que vai se afastar da família, principalmente quando a gente se diferencia. Lá em casa, por exemplo, eu ganho mais do que minha casa inteira juntas. Inteira. Pode pegar minha família inteira e juntar todo mundo, e eu ganho mais do que eles juntos. E isso, para quem saiu do absoluto nada, chega uma hora que você conflita. Em 2020, quando eu comprei meu apartamento, eu fiquei 30 dias de cama. Na época, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, e eu só chorava, e eu nem choro, gente. Eu nem sou a pessoa que chora. Eu só chorava, e uma amiga minha virou para mim e falou assim: por que você tá assim? Por que você tá com depressão? Por que você tá desse jeito? Eu falei: porque eu dei certo. E ela falava: você só pode estar de sacanagem. Na hora que você tava na bosta, na hora que você tava andando a pé, na hora que você não tinha dinheiro para nada, você tava ótima. Na hora que você compra casa, carro, tem seu dinheiro, seu escritório voando, você me fala que tá com depressão? Para com essa palhaçada. E eu sei que na época ela estava tentando me ajudar, mas eu olhava e falava: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não conseguia entender, porque eu entrei em um completo conflito interno. Porque eu sentia como se eu estivesse afastando da minha casa. E talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas isso acontece. Isso acontece e acontece muito. E se vocês não atinaram e às vezes vocês não entendem por que vocês não estão dando um duplo twist financeiro e profissional na vida de vocês, comece a avaliar. Comecem a avaliar de onde vocês saíram, comecem a avaliar a casa de vocês, comecem a avaliar se você não está se distanciando demais. Se isso não está acontecendo, porque isso trava a nossa prosperidade, isso trava para a gente passar para o próximo nível. E isso aqui que ele fala de conservar e de enfrentar os desafios do sucesso também é outra coisa. Eu lembro até hoje, eu tinha os primeiros dinheiros que eu juntei, eu tinha R$500 mil guardado. R$500 mil. Meu irmão viu a minha conta e virou para mim e falou assim: que? Você tem R$500 mil? Eu falei: é. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: nossa, não ia querer nem fuder. Você não ia querer nem fuder no R$500 mil? Aí ele virou para mim e falou assim: Jéssica, eu não queria de jeito nenhum trabalhar o tanto que você trabalha, enfrentar os desafios que você enfrenta e lidar com o que você lida. Eu não quero isso para minha vida, nem se você me entregar e falar que a gente vai trocar de vida, eu não quero. Então, será que todo mundo está pronto para os desafios? Porque ganhar mais dinheiro requer mais desafios, requer mais coisas, requer mais problemas, bons problemas, e problemas ruins também que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas crescer tem desafio. Será que você quer? Então, eu já conversei com diversas pessoas que, para mim, não existe outro caminho para crescimento que não seja contratar pessoas, liderar a equipe e virar uma puta empresária. Para mim, não tem outro caminho. Tem gente que fala comigo: eu não quero contratar em hipótese alguma. Então, a gente precisa saber que o nosso crescimento é limitado. Por quê? A pessoa fala: olha, porque eu já tive problema com sócio, porque eu já tive problema com funcionário, porque eu não consigo lidar com isso, eu não quero gerir pessoas. Eu tenho uma amiga que ela é uma das minhas melhores parceiras no escritório, e ela fala: eu não contrato, eu vou até o limite do que eu consigo fazer, porque eu não vou contratar, eu não vou ter um escritório grande, eu não vou gerenciar pessoas, eu não quero isso para minha vida. Eu já sou o contrário, eu quero liderar mais gente, eu quero ter um crescimento maior, eu quero lidar com mais problemas, eu quero que eu seja desafiado o tempo todo. O que vocês querem para a vida de vocês?
Outro ponto, dinheiro é resultado, isso são trechos do livro, tá, gente, que eu tô falando aqui. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado e vivemos no mundo de causa e efeito. É impossível você estar fazendo dieta, treinando, tá lá na academia, fazendo esporte, parará, e você não chegar no peso que você quer. Assim como é impossível você chegar, trabalhar, fazer direitinho, seguir o plano de ação que a gente define aqui da mentoria, aplicar e fazer apesar de e não ter resultado, porque é impossível você ter uma causa e não ter um efeito. E tudo vai ser resultado daquilo que você vai fazer. Então, o dia que você olha e fala assim, hoje eu não quero não, porque eu tô aqui emocionada, eu vou ficar aqui em posição fetal. Ótimo, é um dia que você vai sacrificar do seu negócio. É um dia que você vai fazer negócios, é um dia que não vai crescer tanto. Isso é uma escolha. Assim como você fala assim, hoje eu vou, sei lá, entupir de brigadeiro, que é o que eu já fiz várias vezes na minha vida. Beleza, eu pesei 15 quilos a mais na pandemia. 15 quilos a mais. É um resultado. Não é impossível comer e não engordar. Se eu não estou fazendo exercício físico, se eu não estou trabalhando nada ali, não tem como. Então, percebe como também, se você não está fazendo nada pelo seu negócio, se você não está comprometida com o seu resultado, é impossível você chegar onde você quer? Então, tudo é resultado. A gente vive num mundo de causa e efeito. Beleza? Até aqui tudo bem? Cabeças fritando? Alguém já teve uma virada de chave aí? Que tenha percebido e falado, nossa, nunca tinha pensado por esse lado e faz total sentido. Outra coisa no livro que eu destaquei. Mais uma vez, tudo está dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior, ele reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Às vezes, vocês não vão estar numa frequência muito boa. E não tem como. Só acontece com você o que você consegue sentir. E aí você vai estar assim naquele dia que você não está com aquela frequência tão boa, parará. Gente, coloca uma música. Sabe o que eu faço? Eu escuto funk gritando no carro ou eu escuto louvor e berro até não querer mais. O Murilo brinca que uma vez eu estava descendo, eu estava voltando do trabalho e eu estava escutando um funk que chama Maçã Verde. E eu adoro esse funk porque ele tem uma batidinha. E aí eu abro todos os vidros do carro e eu começo a esgoelar. Quem passa perto de mim acha que eu sou louca, mas eu saio de lá com outra energia. Façam isso, identifique o que deixa você feliz, veja o que deixa você feliz, e na hora que você não estiver tão bem assim, vai lá e eleva a sua energia dessa forma. Eleva a energia de vocês, se sintam plenas, se sintam ricas, se sintam felizes, se sintam como você gostaria de ser. Comece a imaginar a vida que você gostaria e comece a sentir como se você já tivesse conquistado. Não tem erro, é a lei da causa e efeito. E outra coisa, gente, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Ele não sabe distinguir o que é realidade daquilo que não é realidade. Só que, naturalmente, as coisas vão acontecer com você se você conseguir projetar, ver aquilo, e isso também tem parte do curso que eu tô vendo, tá, gente? Se você, é impossível você não conseguir alcançar, se você consegue ver e se você consegue sentir. Todo o resto, toda a movimentação vai acontecer para que você realize aquilo. Se você conseguir sentir, se você conseguir imaginar, se você conseguir se ver. Se você consegue ver, você consegue alcançar. E por isso que a gente precisa, até o Wendel Carvalho fala muito sobre isso, que a gente precisa sempre experimentar o próximo nível. A gente precisa sentir o próximo nível, a gente precisa ver, a gente precisa se enxergar naquele contexto, porque você só vai alcançar até onde você consegue ver. Você só consegue caminhar até onde você consegue ver. Então, começa a colocar vocês em lugares que vocês querem estar, mas nunca estiveram. Lugares que vocês imaginam, mas que vocês nunca experienciaram. Quer um exemplo? Vocês querem comprar um carro. Vai lá na concessionária, entra no carro, vai lá na concessionária, sente o volante. Imagina você entrando naquele carro, imagina como seria dirigir aquele carro.
Depois vocês me contem. Ó, o livro, ele fala muito sobre isso. Lembrem-se, pensamentos conduzem a sentimentos. Então, quando você está triste, você vai se sentir triste. Quando acontece uma situação triste, você vai se sentir triste. Mas se acontece uma situação feliz, você vai se sentir feliz. E isso vai mexer internamente com você. E você vai agir. Se você estiver triste, você vai agir como se você estivesse triste. Se você estiver feliz, você vai agir como se você estivesse feliz. E isso vai conduzir a resultado. Porque às vezes seu dia vai ser uma bosta, porque você aconteceu uma situação triste, você ficou triste, mergulhou naquilo e o seu dia ficou uma bosta. O contrário também acontece. Imagina quando vocês levantam de manhã, dão um chute na cama e falam, que bosta, hoje eu não devia ter levantado da cama. Ali é só ladeira abaixo. Agora, se você for lá, bateu o mesmo dedinho e falou, nossa senhora, gratidão, porque eu tenho um dedo para bater, e ali você consegue desenvolver tudo a partir daquilo ali, e você fica, oi, bom dia, sol, bom dia, vida, parará, nossa, estou muito feliz. Aquilo ali vai gerando gatilhos de gratidão e aquilo vai conduzindo o resto do seu dia. Então, pensamentos, eles conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Lembre-se disso. Beleza? O que mais que eu quero trazer para vocês aqui? Então, da parte 2 do livro, que são os arquivos de riqueza. Dentro dos arquivos de riqueza, uma das coisas que ele fala é queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. É a pior mesmo. E por quê? Por que ela é a pior coisa que você faz? Porque aquilo que você foca expande. Tudo que a gente foca expande. Então, quando você se queixa, você está se concentrando na queixa. Concentra-se na parte boa. Concentra-se no resultado bom. Começa a repetir aquele resultado bom. Naquilo que você está certo ou no que você está errado na sua vida. Obviamente, está dando destaque àquilo que você imagina, àquilo que você sente. E uma vez que aquilo é focalizado, aquilo vai se expandir. Você só recebe mais daquilo que você está focado. Não tem como. Não tem como você estar super feliz e começar a receber só sentimento triste. Ou você está triste e só receber sentimento feliz. Então, de hoje em diante, quando você se vir culpando as pessoas, justificando, se queixando, para imediatamente. E lembre-se de que você está criando a sua vida. E você está atraindo para ela todo momento, todo o sucesso ou algo negativo. É fundamental que você escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Então, cuidado com o que sai da sua boca também. Isso é uma coisa que eu preciso cuidar às vezes, com o que sai da minha boca. Porque às vezes eu reclamo, às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu solto uma coisa que eu não queria falar. Então, por exemplo, esse ano é o ano que eu estou focada em estudar isso aqui que eu estou trazendo para vocês. E o meu carro, eu tenho uma BMW, e a minha BMW, ela tem uma chave. Só que toda a chave, ela fica no meu celular. Um dia o Murilo estava no meu carro na academia, e lá na academia a gente tem que colocar a chave em cima do para-brisa, porque a gente normalmente prende os carros. E aí o Murilo foi para o meu carro na academia, colocou a chave lá, e como ele também tem a chave do meu carro no celular, então a gente não usa a chave física, só usa com essa finalidade para o estacionamento que eu paro lá perto do escritório ou para a academia. E ele saiu da academia, para quem é de Belo Horizonte vai entender, ele saiu daqui do Belvedere e ele foi lá em Confins buscar o irmão dele no meu carro. A chave em cima do para-brisa. Quando ele... Aí eu procurando a chave no outro dia, não estava achando, falei com ele, cadê a chave do meu carro? Onde você colocou? Ele falou, não sei, eu não lembro. Aí ele desceu com uma chave e me entregou. Na hora que ele me entregou a chave, eu peguei a chave e falei, você está me dando a chave reserva? Cadê a chave do carro? Ele falou, não sei, eu vou ter que procurar e tarará. Aí eu subi na raja para ir para a academia, ele virou para mim e falou assim, aqui, olha se a chave não está em cima do para-brisa. Na hora eu já saí com ódio mortal do carro. Eu parei no sinal, enquanto o sinal estava vermelho, eu desci, eu olhei a chave, aí eu mandei para ele, estava. E eu comecei a digitar assim, você vai acabar perdendo essa chave. Na hora eu apaguei aquilo ali do meu pensamento e só mandei para ele, estava. E pronto, mudei o pensamento, falei, não vai perder bosta nenhuma de chave. Vamos lá. Então eu comecei a trabalhar o meu pensamento para aquilo que eu penso, eu inverto. Se eu penso um negócio, eu já não falo, eu já não escrevo, eu já apago aquilo ali e falo, nada disso, não tem nada disso.
A minha terapeuta me ensinou a fazer um negócio que eu fico até parecendo doida. Ela falou, quando você pensar alguma coisa que você não quer, você fica, tá cancelado, tá cancelado, tá cancelado. E repete ao contrário. Então, vamos imaginar que o negócio da chave. Se eu virar e falar assim, vai perder a chave, eu falo, tá cancelado, tá cancelado, tá cancelado. Nunca vou perder essa chave, vou sempre lembrar da chave na hora que eu colocar no para-brisa. Você faz reforços para você mesmo, tá? Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Então, se você está o tempo todo precisando de atenção, você está dando um chilique, um show da Xuxa, precisando de atenção, não tem como ter sucesso. É hora de decidir. Você pode ser vítima ou alguém rico. Jamais as duas coisas. Gente, não existe vítima rica. Então, se a pessoa coloca todas as desculpas no mundo, pode saber que essa pessoa não consegue prosperar, porque nunca é culpa dela. Quando a gente assume, quando a gente fala assim, o problema foi meu, aconteceu porque eu não fiz, aconteceu porque eu deixei a desejar, aconteceu por causa disso. Você chama a responsabilidade para você e você resolve. Quando você é vítima, ou você é vítima ou rica. Então, se você é o tipo de pessoa que coloca desculpa em tudo, toda hora você fala alguma coisa, que nunca é você, que sempre é os outros. Vou dar um exemplo. Às vezes eu pergunto o plano de ação, a pessoa vem assim, com um textão para mim para falar. Eu não fiz porque meu papagaio adoeceu, o periquito aconteceu isso, parará, parará. Eu já olho, assim, saibam que se vocês mandarem isso para mim, eu vou estar torcendo o olho, porque não existe vítima rica. Não existe desculpa. Não existe desculpa, a responsabilidade é nossa. Não existe a culpa de alguém ou a culpa de alguma coisa. Existe a sua culpa. E quanto melhor, e quanto mais rápido você reconhecer isso, mais rápido você prospera. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz a sua riqueza e a falta da sua riqueza. Beleza? E todas as possibilidades que estão no seu caminho. Isso aqui também é outra coisa que eu acho genial. Vocês já fizeram alguma coisa na vida de vocês com medo de perder dinheiro? Vocês entraram no negócio e vocês foram fazer com medo de perder dinheiro? Eu já fiz isso aqui demais. Hoje, eu só entro para ganhar. Não é que eu não quero perder, é porque eu quero ganhar. E as pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade pobre, elas entram para não perder. Isso aqui, quando eu li, alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei pensando dias nisso aqui, porque eu falei, cara, é isso. Você não escuta um rico falando, ai, não quero perder dinheiro. Ai, não sei o quê. O rico só entra no negócio porque ele quer ganhar. Ele não entra e fica ali remoendo e fala, ai, meu Deus, coloquei meu dinheiro aqui, parará, parará, parará. Não, ele só entra para ganhar. Ele não quer saber sobre a perda. A perda é o risco. Ele quer saber como é que eu ganho isso aqui. Como é que eu ganho esse negócio? As pessoas de mentalidade pobre, elas jogam o jogo do dinheiro na defensiva. É na defensiva. Pensem nisso. Deixa eu ver mais o que aqui. Ah, outra coisa. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Eu postei até ontem no Instagram que eu estava escrevendo pela segunda vez no ano a minha meta de cenário de vida. E aí eu vou ensinar para vocês como que eu faço isso. E eu quero carinhosamente que cada uma de vocês faça isso. Sabe por quê? Vocês não vão chegar em lugar nenhum se vocês não tiverem clareza. Vocês precisam ter dentro de vocês certeza daquilo que vocês querem. Certeza de onde vocês querem chegar. E não pode ter dúvida nisso. E às vezes a gente não sabe. E 2 vezes essa semana, 2 pessoas diferentes, em contexto diferente, virou para mim e falou assim, o que você quer no próximo nível? Qual é o seu cenário de vida ideal? Se eu não soubesse, eu não ia chegar lá. Então, o que eu faço? Eu escrevo, e eu escrevo o meu dia perfeito. Então, antes de mudar para o apartamento, eu mudei na segunda passada. No dia 2 de janeiro, eu escrevi as minhas metas e eu escrevi meu cenário de vida ideal. E dentro do meu cenário de vida ideal, eu escrevi. Eu falei, eu moro lá no Vila da Serra e eu desço para academia, eu entro no meu carro, eu vou para academia feliz, cantando, eu treino, eu volto para casa, eu tomo café com meu marido, a gente toma um café gostoso, depois eu me arrumo, eu desço para trabalhar.
o escritório tá bombando, a minha equipe tá fechando contrato, tá entregando, não precisa de mim, o meu escritório fatura todos os meses, mais de 200 mil reais por mês. E eu fui escrevendo absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque eu quero ter clareza. Eu quero ter clareza daquilo que eu quero. Se eu não souber onde eu quero chegar, eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Percebe? Escrevam o que vocês querem. Até o faturamento que vocês querem. Quando vocês acharem que o faturamento parece ousado, escreve assim mesmo. E sente aquilo. Coloca um print ali do faturamento que vocês querem. O meu escritório, ele já faz mais de 100 mil todos os meses. Eu quero que o meu escritório faça agora mais de 200 mil todos os meses. E tem meses que eu faço mais de 200 mil, mas eu quero isso todos os meses. Todos os meses. Então eu escrevi lá que eu quero todos os meses faturar 200 mil reais, impreterivelmente. E o cenário de 100, eu tinha escrevido ele em 2022. 2022. Em 2022, falei que eu queria que o escritório faturasse mais de 100 mil reais todos os meses. Pensa. E isso já acontece. Agora eu quero o próximo nível. Agora eu quero o outro. E isso não muda porque quem é da área trabalhista, por exemplo, sabe o que acontece, por exemplo, teve mês no ano passado que eu fiz um faturamento de mais de meio milhão. Um mês no ano passado. Um faturamento de mais de meio milhão de reais. Isso impacta e joga meu faturamento lá para cima, mas não é isso que eu quero. Não é só isso, na verdade, que eu quero. O que eu quero é ter aquela regularidade lá. Além dos 200 mil, eu faço essas boladas. Mas eu quero ali 200 mil todos os meses. Todos os meses. Beleza? Faça chuva, faça sol. Então, escrevam isso para vocês. Você tem que se comprometer a ser rico. Experimenta dizer a si mesmo, o que, que você sente? Quando você se imagina rico, o que, que você sente? Você sente um incômodozinho lá no fundo? Vamos tratar isso. Vamos nos sentir ricos verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, quem experimenta essa sensação, vê se você sente medo, se você sente força. Comece a identificar dentro de vocês. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Incondicionalmente. Não é você se dedicar mais ou menos, é incondicional. Você precisa fazer, independente de. Você tem que estar 110% comprometido com o resultado de vocês. Beleza? A palavra incondicional, ela mostra que você está dando tudo. E aí ele fala, e eu quero dizer tudo mesmo, o que você tem para conseguir para ser rico. É tudo, 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 tudo. Você está dando seu sangue, você está dando a última gota da sua energia, você está dando seus dias, as suas horas. Você tem que estar comprometido com isso. E muitas das pessoas financeiramente empacadas, ele fala que eu conheço, tem um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam, ao que arriscam e o que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para dizer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizarem para ter sucesso. Detesto lhe dizer, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou se essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou ela não é sincera. 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais. E, é claro, programação mental de pessoa rica. Você também precisa acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeira e plenamente determinada a fazer fortuna, o mais provável é que não obtenha mesmo. Pensei nisso. Beleza? Isso para mim é sensacional, assim. Sensacional.
Outra questão, as pessoas ricas veem oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. Vocês já fizeram alguma coisa assim que alguém falou, nossa, isso aqui é uma oportunidade danada? Aí a pessoa vira para você, aí você vira para a pessoa e fala assim, ah, mas tem esse problema, ah, mas tem isso. Ao invés de você falar, nu, como é que eu faço isso então? Aí você coloca defeito, não acha solução. As pessoas ricas, elas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram um potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Gente, eu corro cada risco que se eu contar para vocês, vocês vão falar que eu sou maluca. Que eu sou doida mesmo, porque eu corro risco. E a capacidade da gente enriquecer está na capacidade da gente conseguir correr risco. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação é, espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo, porque eu farei com que dê certo. De modo geral, quanto maior for a recompensa, maior vai ser o risco. E não tem boca. Então, vamos pensar aqui no mercado de ações. Vamos pensar em ações. Se você investe em ações, o risco é muito grande, mas o retorno também é muito maior, por exemplo, que você colocar numa renda fixa. Não com esses juros que a gente está tendo agora, né? Que esses juros que a gente está tendo agora tá maravilhoso, uma renda fixa. Mas vamos pensar num cenário normal. Nesse cenário normal, uma renda fixa que você corre o risco, é isso. Eu, em um único dia, eu perdi 40 mil reais na bolsa. Mas a velocidade que você ganha também, ela é completamente diferente. Pensem nisso. Quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. Quem aqui tem esse peito para bater e falar, eu vou colocar meu dinheiro? Às vezes a gente tem um dinheirinho guardado ali. Vou contar para vocês um exemplo. Eu tenho uma mentorada que ela era doida para ter um carro. E o vídeo dela tá lá para todo mundo assistir. Ela era louca para ter um carro. E ela falou comigo, quando ela foi entrar para a mentoria, eu tenho o dinheiro do carro. Se eu entrar para a mentoria, eu vou desinterar o dinheiro do meu carro e eu não vou ter o dinheiro do carro agora. Ela falou, tô depositando toda assim a minha crença de que se eu executar vai dar certo. Aí eu fui e falei, vamos lá. Ela faturava 12 mil reais. É a Juniette. Ela faturava 12 mil reais quando ela entrou na mentoria. Ela fatura mais de 100 mil agora todos os meses. Ela tá lá. Ela fez o depoimento dela, tá lá no Instagram para todo mundo ver. Ela tinha dinheiro para comprar o carro, ela abriu mão do carro, ela entrou na mentoria, ela faz mais de 100 mil reais por mês. Imagina se ela não fosse correr esse risco. E é um risco totalmente calculado. Por quê? Ela entrou na mentoria, tinha diversos depoimentos, tinha diversas pessoas falando sobre, com diversas pessoas com resultado. Minha cara tá lá todos os dias, todo mundo sabe onde que me acha. E ela correu o risco, que nem era um risco tão grande assim. Será que vocês estão preparados para um risco mesmo? Será que vocês estão preparados para meter o louco e falar, eu vou fazer? Eu, quando eu decidi abrir meu escritório em 2017, eu meti um louco. Eu tinha 7 mil reais e um sonho. Eu gastava 3 mil reais por mês. Eu falei, eu não posso dar errado. Não, eu falei, não tem essa opção, não posso dar errado. Eu calculei o que é o pior que pode acontecer. Eu tomo decisão assim. O que é o pior que pode acontecer na minha vida se eu tomar esse tipo de decisão aqui? E assim eu avalio. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Bom, pior coisa que pode acontecer, eu vou ter que voltar a trabalhar para os outros. Eu pedi para sair do lugar, falei que eu não queria ficar, e as coisas movem, gente, movem. É impressionante, porque para eu chegar nesse momento de falar eu não quero ficar, o universo foi fazendo assim, ó, Deus foi tirando tudo que tinha da frente e falou, você quer ir, ordinário? Então você vai, porque agora você vai. E várias coisas foram acontecendo para que eu fosse, e no final eu tive a oportunidade de escolher, ou eu vou ou eu não vou. Ou vai ou racha. E eu rachei. E eu fui, né? E eu vou. E aí, hoje tá aí o meu escritório. Gigante, faturando milhões, cliente chegando todo dia. Só hoje, a gente fechou 3 contratos no escritório. Só hoje.
Pense. O tempo todo as pessoas procurando a gente, confiando no nosso trabalho. Segunda vez que eu meti o louco. Em 2024, eu era sócia de um escritório que também faturava milhões por ano, que tinha mais de 1.500 clientes. Eu tinha 2 sócios maravilhosos. Eu meti o louco e falei, eu vou fazer sozinha. Porque eu acredito no modelo de negócio que eu quero executar e ele não cabe aqui dentro. E eu meti o louco e saí. E eu saí dando a minha parte. Lá atrás, eu estava conversando com a minha amiga outro dia. Ela virou para mim e falou assim, para mim você foi mais corajosa quando você não tinha nada do que quando você tinha tudo. Ela falou, lá atrás você tinha 7 mil reais e você não sabia como fazer. Quando você chutou o pau da barraca em 2024, você já sabia qual era o caminho. E foi mesmo. Em 6 meses, o meu escritório já fazia o faturamento do escritório anterior. E depois, eu engrenei, aquilo ali foi crescendo, crescendo, crescendo. E só ladeira acima. Porque eu já sabia como fazer. Eu tenho uma facilidade muito grande para tirar negócio do zero. Então, para mim, isso não é um problema. Se o meu escritório amanhã acabasse de novo, eu faria outro depois, tranquilamente, rapidinho, eu faturaria milhões. Porque eu tenho um caminho para fazer isso. Eu já sei fazer isso. E aí, para mim, esse foi... para mim, na minha visão, é muito mais fácil você abrir mão de tudo do que de nada. Minha amiga falou que não. Ela falou, lá atrás você não tinha coragem. Quero saber a opinião de vocês. Lá atrás você não sabia o que fazer e tinha coragem. Só que aqui eu tinha milhões, e eu abri mão de milhões para começar do zero. E isso me ajudou, olha só que legal, de onde que veio isso? Eu ouvi um podcast, e nesse podcast ele ganhava sozinho, 100 mil reais todos os meses, e ele tinha uma distribuição, 100 ou 150, e ele tinha uma distribuição de lucros de 4 milhões de reais no ano. Então, além dos 100 mil que ele fazia todos os meses, de lucro no bolso dele, ele ganhava uma distribuição de lucros de 4 milhões de reais por ano. É aquele Marcos Marques, do... Esqueci como chama a empresa dele, é porque eu escuto o podcast, mas Pode Acelerar. E ele queria fazer uma coisa diferente. E aí ele virou e falou assim, eu vou chutar o pau da barraca. Eu falei, cara, o cara ganha 100 mil todos os meses líquido. Ele não faz 100 mil de faturamento, ele põe 100 mil no bolso e ele ganha 4 milhões. Ou seja, ele estava abrindo mão de mais de 5 milhões de reais sozinho, que ele ganhava anualmente. E ele saiu da empresa sem receber nada. Ele saiu, ele deu a empresa pro pai dele, ele meteu o louco, ele construiu a dele e a dele passou a do pai. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu não ganho 100 mil reais sozinho. Eu não ganho 100 mil reais sozinha. Se eu não ganho 100 mil reais sozinha, eu vou ter medo do quê? O homem ganha 100 mil por mês sozinho, enfia 100 mil no bolso, 4 milhões de reais. Mais de 5 milhões. Eu sozinha no escritório não ganhava 5 milhões de reais. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou meter o louco, vou construir o que eu quero. E assim eu fiz. E lá atrás eu fui e combinei com os meus sócios. Na época, eu saí com 13 processos do escritório, 13 processos. Eu recebi o que já estava pronto para pagar e o resto, tudo, eu dei para eles. Falei, pode ficar. A proposta inicial era a gente dividir o escritório por 3. Falei, eu não quero uma filial do escritório. Eu quero começar um negócio do zero. Eu quero tirar um negócio do chão que eu acredito, que era ter um escritório boutique. Eu sempre quis ter um escritório boutique, que eu conheço os clientes, que eles me conhecem, que a gente tem um ticket mais alto. Até para as ações de êxito. Era o que eu acreditava. Eu queria saber da vida do cliente. E eu gosto disso, isso é um princípio que eu levo até para a mentoria. Vocês podem ver, a mentoria é personalizada. A gente não vê tanta mentoria personalizada no mercado, principalmente no mercado jurídico. Você vê mentorias que entregam aulas ao vivo, mentorias que acompanham ali dentro da aula, mas não mentoria que pega na mão. Vocês podem ver, ou tô eu, ou tô a Lud lá atrás de vocês para poderem executar, a gente está olhando o plano de ação de vocês. Você não vê isso no mercado. Isso é um princípio meu, eu gosto disso. Eu gosto disso. Então, eu queria construir um escritório dessa forma. Quando eu vi o Marcos Marques, eu falei, quê? Você tá louco? Eu vou meter o pé daqui e vou fazer o que eu acredito. E dito e feito, meu escritório cresceu na velocidade da luz, saindo do zero,
tirando ele do chão. Eu comecei de novo sozinha, nem contratação não tinha. A primeira contratação eu fiz 30 dias depois que eu abri o escritório. E a minha equipe tinha 8 pessoas antes. 8 pessoas. E grande parte disso foi o risco que eu corri lá atrás. Sabe com o quê? Rede social. Eu comecei a produzir conteúdo em 2017, quando tudo era mato. Quando todo mundo morria de vergonha, quando todo mundo não queria dar a cara para bater, quando todo mundo se preocupava com isso, eu falei, foda-se, eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou meter o louco, eu vou colocar minha cara aqui. Eu nem olhava quem me seguia, eu nem olhava quem estava vendo meus stories. Eu só fazia. Se vocês verem os primeiros vídeos que eu gravei, vocês vão falar, socorro, Deus nem parece a mesma pessoa. Mas eu fiz com o que eu tinha de recurso na época. Eu fiz com o que eu podia fazer na época. E o resultado disso eu colho até hoje. Por quê? As pessoas me conhecem, eu tenho vários parceiros no escritório, os clientes confiam, os clientes procuram, os clientes contratam, os clientes veem o Instagram, os clientes veem rede social, vê Facebook, que a gente produz conteúdo lá. E ele confia. E eu não me importo com isso, porque eu falo, azar, a crítica dos outros não coloca meu dinheiro no bolso, eu não tô nem aí. Eu corro risco todos os dias. E eu tô ficando, gente, cada vez mais sincerona. O Murilo tava até rindo de mim outro dia, ele falou, agora que você fala o que você pensa, porque até então eu tinha um controle do que eu ia falar, hoje eu nem ligo mais. Eu não tô nem aí. Eu falo mesmo. Falo o que eu penso, dou minha opinião. A única discussão que eu não entro é política. O resto, eu falo, dou minha opinião, não quero saber se gostou, se não gostou. Se não gostou, para de me seguir. Eu não tô nem aí. Por quê? Porque essa sou eu. Essa sou eu. Eu tô até comentando na última aula que eu dei dentro da mentoria, na penúltima aula que eu dei dentro da mentoria, que eu falei, ô, quando alguém vier para cima de mim com conversinha de, ai, meu Deus, está tão difícil para mim, eu vou olhar e vou falar, azar o seu, eu não quero saber, eu não tenho conta com a sua vida ruim, você não me paga para poder ir lá e passar a mão na sua cabeça, você me paga para te trazer resultado, eu quero saber cadê a execução daquilo que eu falei que é para você fazer. Falei, não vou passar. E eu falei para as meninas várias vezes eu já virei para vocês e falei assim, eu entendo, que pena que isso aconteceu. Hoje em dia, não me importa, eu quero saber do seu resultado. Você me paga para colocar dinheiro no seu bolso. E é isso que a gente vai fazer. Sua vida ruim, você lida na terapia. Você vai resolver seus problemas de outro jeito. Seu problema comigo aqui é como é que você cresce seu escritório e faz dinheiro. E isso é a gente assumir o próprio risco. Isso é a gente assumir o próprio risco. Beleza? As pessoas ricas focalizam no que elas querem, enquanto as que têm mentalidade pobre concentram no que elas não querem. Lembra que eu falei para vocês? Troca o pensamento, troca a chave. Deixa eu ver mais o que aqui que eu separei. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Aquilo que você focaliza expande. Como os ricos estão sempre voltados para oportunidades, elas chovem na vida deles. O maior problema que eles têm é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem na sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. Então, o problema do rico é administrar as oportunidades. E o problema de mentalidade pobre é administrar os problemas. Dedique seu tempo e sua energia a conquistar aquilo que você quer. E quando surgirem dificuldades, supera. E em seguida, recupera rapidamente seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndio. Quem faz isso anda para trás. Empregue seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Eu tenho uma habilidade que parece que eu ando com uma viseira. Parece que eu ando com, sabe aquele negocinho que a gente coloca em cavalo, que ele não olha para o lado? Eu esqueci como é que chama. É freio de burro? Como é que chama aquilo? Eu esqueci o nome, mas é um negocinho que você coloca aqui que o cavalo não olha para o lado? Pois é, eu sou o cavalo. Se eu tiver um objetivo, eu sou o cavalo. Cabresto. É cabresto? Então é isso, Lígia, cabresto. Eu uso cabresto.
Eu sou o cavalo que usa o cabresto. Eu não vejo pro lado se eu tenho um objetivo. Não vejo, não adianta. Eu olho, eu miro e acabou. Eu vou e eu não vejo mais nada. Eu vou passando por cima, eu vou fazendo o que eu preciso fazer, não importa. Eu uso um cabresto, eu não me distraio. Isso, para mim, um dos maiores exemplos para mim em relação a isso, e que eu sempre volto nisso, foi quando eu passei na prova da ordem. E eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estudei 3 meses para a prova da ordem porque o sonho da minha vida era ser advogada. Eu escolhi minha profissão com 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu falei, eu vou ser advogada e eu vou ficar rica. Então, esse foi o objetivo da minha vida. Eu vivi para isso. Era virar advogada e ficar rica. E aí, quando eu fui estudar para a prova da ordem, eu sabia que o último obstáculo que eu tinha era passar na prova da ordem. E eu lembro que todo mundo falava, é difícil, que a prova da ordem tira do mercado. Eu tinha um professor que ele vivia repetindo isso, ele falou, gente, eu não vou brigar com vocês por causa de ponto. Sabe por quê? Porque a prova da ordem vai tirar vocês do mercado. E aquilo eu fui matutando. E eu tive amigas inteligentíssimas que fizeram prova da ordem antes de mim, que estavam alguns períodos na minha frente e não passaram na prova da ordem. Então eu tracei um plano. Eu falei, bom, eu não tenho outra opção. Se eu não passar na prova da ordem, eu não vou ser advogada. Logo vai estragar meu plano de ser rica. Então eu preciso dar um jeito. Eu fiquei 3 meses da minha vida parada. Eu só pensava nisso, eu só falava sobre isso, eu só respirava isso, eu só queria conversar com as pessoas sobre isso. Eu comprei um curso, a primeira fase me falaram, faz provas antigas e é só lei seca. Então eu baixei um aplicativo, eu ia todos os dias, eu gastava 30 minutos de ônibus para ir para a faculdade, na ida e na volta. Na ida e na volta eu ia fazendo esse negócio. Eu fazia todas as provas no final de semana. Eu fiz 11 provas da ordem antes da minha. Eu levantava impreterivelmente, no mesmo horário, eu fazia as mesmas coisas, eu tinha tudo cronometrado, igual eu faço hoje na minha rotina. Todos os dias fazendo a mesma coisa, sem exceção. E eu ia fazendo. Depois eu tomava banho, descia para o estágio, fazia estágio, depois ia para a faculdade. Foram 3 meses nisso. Na segunda fase, aí eu passei na primeira fase da ordem. Na segunda fase da ordem, eu escolhi direito do trabalho e eu comi a CLT com angu. Eu falei, vou saber tudo. Quando eu formei, eu era uma CLT ambulante. Hoje em dia eu já esqueci muita coisa, mas eu era uma CLT ambulante. Eu sabia absolutamente todos os artigos. Tudo que eles falavam. Tudo. E aí eu comecei a estudar para a segunda fase. Fazendo prova anterior, fazendo cursinho, comprei um cursinho, coloquei meu dinheiro lá e fui fazendo. Quando eu fiz a segunda fase da prova da ordem, eu fechei a segunda fase da prova da ordem. Quando eu falo isso para alguém, as pessoas falam, você fechou a prova da ordem? Eu falei, fechei. Porque eu comi o direito do trabalho com angu. Porque eu precisava passar. E eu não sei brincar. Quando eu coloco um propósito, eu não sei brincar de fazer mais ou menos o propósito. Eu sou obcecada pelos meus resultados. E isso é mentalidade de rico. É ser obcecado pelo resultado. Quer um conselho simples, mais raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo, independente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faz. Tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você foca, expande. O livro traz muito isso. Tudo que você foca, expande. Repito, a energia é contagiosa, portanto, você pode afetar ou infectar pessoas, e o contrário também. Eu já falei, a Sidneia tá aqui, não vai me deixar mentir. Teve um dia uma moça falando na cabeça da Sidneia que a advocacia trabalhista não tava dinheiro, parará. E a gente estava fazendo audiência em outra cidade, eu virei para ela e falei assim, afasta. Afasta desse cálice. Porque isso aí contamina num nível gigante. Então, se hoje você tem pessoa que buzina na sua cabeça, sai fora. Sai fora, não escuta a pessoa sair desse povo que contamina você. Cerque-se de pessoas prósperas, que fale de dinheiro, que fale de conquistar as coisas. Sábado eu fiz um jantar aqui em casa para comemorar com os meus amigos mais próximos
a minha conquista. O assunto que a gente só tinha aqui era o que a gente faz com os negócios, como é que a gente cresce mais, como é que a gente fomenta, como é que a gente faz mais dinheiro, como é que a gente está movimentando a vida, o que a gente está planejando, o que a gente está conquistando, todo mundo na mesma frequência. Não tem ninguém que é a âncora que puxa para baixo. Porque se tiver, o outro fala, cala a boca, eu não quero nem ouvir. E a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Você quer ser rica? Convive com pessoas que são ricas. Você quer crescer? Convive com pessoas que estão crescendo. Eu tenho uma amiga, que eu falo que ela é minha gêmea na vida. E a gente conversa e a gente sempre coloca uma outra para frente. Então, a gente estava até conversando esses dias, quando a gente foi trocar de carro. A gente conversou, falou, vamos trocar de carro? Tipo, vamos impulsionar? A gente estava todo mundo na tampa da beirada, falou, vamos trocar de carro. Eu troquei numa semana, ela trocou na outra. Chegou uma terceira amiga minha, trocou de carro também, e a quarta trocou de carro também. Porque a gente vai influenciando. A gente anda junto, a gente vive junto, todo mundo. A minha amiga falou, eu vou mudar. E eu tava doida para mudar, e eu ficava pensando. Um dia ela falou pra mim, você pensa no pior que pode acontecer. Eu falei, é mesmo, gente. Falei, vamos louco, vamos meter o louco, vou mudar de casa, vou escolher meu apartamento novo. Fui lá, escolhi meu apartamento novo. Fiz todo o trâmite, mudei. Maravilha. Uma pessoa puxa a outra. Cuidado com quem vocês estão andando. Ou a gente vai ter pessoas que puxam para cima, ou a gente vai ter pessoas que são âncoras. Cuidado com isso. Deixa eu ver mais. Ah, outra coisa. Isso aqui é muito engraçado. Muito engraçado. Vocês já viram alguém criticando o rico? Vocês já viram alguém criticando um rico, falando do rico, falando que rico não presta, que rico é aquilo, que rico é isso? Ele conta uma história muito engraçada, que é uma história que eu vivo na pele hoje em dia. Ele conta uma história, porque aqui ele fala que a gente precisa abençoar as pessoas ricas. E a gente não pode jogar pedra, porque se a gente faz isso, a gente vai estar afastando, porque tudo que a gente critica, a gente afasta. E ele conta uma história aqui, que é o seguinte, que ele tinha um carro, acho que era um Jaguar. Ele tinha um Jaguar, e quando ele ia, o Jaguar, saía com o Jaguar, ninguém dava passagem para ele na rua. Gente, vocês não têm noção a dificuldade que é para eu trocar de faixa hoje em dia. Eu, quando vejo alguém num carrão, falo, vai, que Deus te abençoe. Principalmente se o carro é melhor do que o meu. Eu falo, vai lá, passa, deixa eu ver você desfilando, vai lá, querido, eu te abençoo. Ele fala isso no livro. Abençoe as pessoas ricas. Vocês têm que ver a dificuldade que eu tenho para trocar de faixa hoje. O meu carro é enorme. Meu carro chama atenção e ninguém me deixa passar. Eu tenho uma dificuldade gigante para trocar de faixa. E aí eu vejo na prática como que é isso. Percebam se vocês não fazem isso também, quando vocês veem alguém. Às vezes vocês estão dirigindo, você vê um carrão, você fala, não vou deixar passar, safado, rico safado. Pensei nisso. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que mais que eu separei aqui. Tá acabando, gente. Vocês estão gostando até agora? Já viraram várias chaves aí? Tem alguns que eu separei, mas eu tô trazendo só os principais. Ele fala também da capacidade de ser grato, da gente ser grato pelas coisas que a gente já tem. E um trecho que eu separei. A única coisa que você precisa se lembrar é de continuar dizendo obrigado, sempre que obtiver uma bênção. E eu falei para vocês que eu não sou de chorar, né? E eu não sou mesmo. Eu não sou a pessoa que chora, mas eu choro quando eu lembro das bênçãos da minha vida. Eu choro quando eu vejo onde que eu saí e onde que eu cheguei. E onde eu ainda vou chegar. Então, isso é uma coisa que me emociona muito. Muito, muito, muito. Isso é uma coisa que eu olho e falo, nossa, obrigada a Deus. Várias vezes. Só enquanto eu moro aqui. Já sentei aqui umas 4 vezes e chorei sentada na poltroninha aqui. De olhar que eu moro na vista que eu queria. Se sintam gratos, porque se a gente não for capaz de sentir grato pelo aquilo que a gente já tem, a gente não é capaz de se sentir grato na hora que a gente receber mais. E Deus olha para isso. Lembre-se mais uma vez, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre digo, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Mantenha-se. Peraí. Deixa eu ver. Ah,
Essa é a questão da bênção, né? Você não terá mais até provar que você é capaz de lidar com o que você já possui. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Isso aqui serve para quando eu falo que a gente precisa ser estrategista do nosso negócio. Quando você está ali segurando o seu lucro, porque você quer colocar mais dinheiro no bolso, quando você está operacionalizando, quando você está lá juntando petição de juntada, quando você está lá distribuindo processo, você pessoalmente, você está com energia operária e não com energia monetária. Então, os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho, que é a do trabalho pesado, e eles investem em outras formas de energia. Por exemplo, no trabalho de terceiro, sistema de negócios, capital de investimento. Pensa. Ele fala também da capacidade da gente pensar no longo prazo, que a gente precisa começar a pensar no que a gente faz hoje para o longo prazo. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por seus sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas a impeçam de seguir em frente. É o agir apesar do medo. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo, apesar da dúvida, da preocupação, das incertezas, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Volta lá no início, com a abertura que a gente fez na aula. Você só poderá crescer de verdade quando você estiver fora da sua zona de conforto. Zona de conforto não é legal, gente. Se você está vivendo hoje uma zona de conforto, arruma uma sarna para você coçar. Por quê? Zona de conforto não é legal para ninguém. Zona de conforto, ninguém cresce. Coloca um pitbullzinho atrás de você, vocês vão ver. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. É só um detalhe. E às vezes é uma coisa que você vai saber, é uma virada de chave, às vezes é uma coisa que você ouviu aqui hoje que vai fazer você explodir. Se você se mantiver fazendo o que sempre faz, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Então pensem quando você está lá com um plano de ação e não está executando um plano de ação. Até agora, você conseguiu o resultado que você quis sem executar? Não, então vai executar, mulher. Vai executar, porque se a falta de execução te trouxe até aqui. Tá feliz? Não? Então é executar. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. E se você quer ser um grande jogador de golfe, será capaz de aprender a fazer isso. Se prefere ser um grande pianista, conseguirá aprender a se tornar um. E se você deseja ser verdadeiramente feliz, você vai ter condições de aprender a ser assim. Se você quer enriquecer, também pode aprender a como fazer isso. Não importa onde você está agora. O essencial é que você esteja disposta a aprender. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e ter. É você sentir que você tem, se sentir verdadeiramente que você tem, se imaginar dentro daquele ali, sentir que você é capaz de alcançar aquilo ali, fazer e ter. Beleza? E, por fim, os ricos sempre seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que eu preciso fazer para ter o que eu quero, incluindo rios de dinheiro. Beleza? Mudança de chave aí? Fez diferença? Começaram a pensar sobre? Eu sou suspeita, gente, porque eu adoro isso e eu realmente acredito que o sucesso, ele está atrelado a tudo que a gente conversou aqui hoje. Quanto a gente vai ganhar, quem nós seremos, onde chegaremos, está atrelado na nossa capacidade de conseguir sentir, de conseguir ver primeiro. Eu não tenho uma coisa na minha vida que eu tenha alcançado por um acaso, que eu tenha olhado e falado assim, aconteceu na minha vida. Não. Não é assim. Tudo que eu fui fazendo foi consequência das coisas que eu conseguia ver. Então, comecem a imaginar a vida de vocês, escrevam um cenário ideal, tira um dia, acende uma vela, toma um vinho, coloca nessa frequência, põe uma música e escreve o cenário da sua vida ideal.
e sinta que você já conseguiu, que esse cenário ele vai chegar inevitavelmente, que é a teoria da causa e efeito, porque vocês vão fazer as coisas para chegar até lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês durmam com essa, fiquem reflexivas e que, de fato, a aula possa transformar vocês de alguma forma, porque é um dos assuntos que eu realmente vejo que ele não tem como ter sucesso se não for atrelado ao nosso pensamento. Combinadíssimo? Então, estou muito feliz que você tenha assistido essa aula até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para receber mais vídeos como esse, para receber os vlogs que eu compartilho minha rotina, como eu tomo decisões, como eu faço, um cotô, para onde que eu vou. Bem mineiro. E se você quer receber o material dessa aula, me manda lá no Instagram, Jogo da Velha 002.